Análise agora no Now à meia-noite com o Coronel Eduardo Caetano Sousa e José Manuel Anos. Boa noite aos dois e bem-vindos. Coronel Eduardo Caetano Sousa, começaria por si, por esta novidade das tarifas. A Donald Trump afinal, já recuou na sua intenção. Boa noite, Bruna. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a quem nos vê em casa. Na verdade, hoje foi um dia muito de grande confusão de Donald Trump, mas que se resume a duas coisas, porque não podemos fugir a isto. Donald Trump e os Estados Unidos quiseram demonstrar poder, força e algum autoritarismo, ou por outro, muito autoritarismo, aqui em Davos, nesta cimeira. E foi a cimeira foi uma espécie de teatro geopolítico. Força, poder e autoritarismo. Sim, Donald Trump falou mais de uma hora no fórum. Ele podia até falar as horas todas. O que é que isto demonstrou foi isto, poder, força e autoritarismo. E depois ele faz um discurso grande, podemos depois falar no discurso. Depois até queria, se a Bruna me der a oportunidade de falar de outro discurso que eu acho que foi o mais importante dos discursos de todos, e fica aqui o ponto de interrogação e depois já de me perguntar o que é que foi, se eu puder ter tempo. Mas voltando a isto, e no final da noite, não sabemos se foi combinado, se deixou de ser combinado, porque Mark Rutte é também uma personagem, é uma narrativa que não se percebe. Porque ele tem sempre este discurso que vimos agora, que é uma narrativa continuada, que no fundo faz um pouco ou muito a política de Donald Trump, mas não tem aqui nenhuma especificidade própria. E o que é que aconteceu? Donald Trump recua efetivamente nas tarifas 10%, diz que começavam em 1 de fevereiro, há aqueles 8 países, 2 deles que não são da NATO, o Reino Unido e a Noruega, e os outros não eram da União Europeia, perdão, e diz que sim, nós fazemos aqui um framework, um quadro para um acordo que vai ser negociado relativo à Groenlândia, mas não só à Groenlândia. Ele diz à região do Ártico, portanto não é só a Groenlândia, deixa de aplicar as tarifas a estes países, assim pronto, isto é um bónus que eu dou, deixa de aplicar as tarifas, os meus amigos ficam já todos satisfeitos. Mas não se sabe o que é que se negociou, porque ele diz, eu ganhei aquilo que queria ganhar. Ora, ele queria ganhar os territórios, ele queria territórios. Depois, percebe-se, e há já quem diga, ele ganhou o plano que inclui direitos sobre os minerais, exploração daquilo que são recursos minerais, as terras raras, isto e aquilo que um dia poderá ser lá explorar. Não sabemos o que é que ele ganhou, mas depois todos os outros ganharam. Mas isto vai ser difícil, é um acordo, diz ele, de difícil explicação, porque é um acordo complexo com a NATO. Este é um acordo com a NATO, ou seja, em princípio todos ganharam. Há aqui um fundo de questão nisto. A NATO, e Mark Rutte pode ter negociado isto, poderá ser a NATO a garantir, e isso faz todo o sentido, que a NATO garanta a segurança daquela zona, daquele território, daquele pedaço de gelo, como Trump disse, que é um pedaço de gelo que lhe interessa muito. E, enfim, a NATO e os países europeus, e Canadá, etc., com os Estados Unidos, realmente garantam a segurança daquela zona. Sim, isso faz sentido. O que não faz sentido é jogar isto com as ambições territoriais e com o que Trump disse 3 horas antes, que eu vou fazer tudo para negociar, para conquistar o território, isto é mais meu do que vosso, e olhou para a história dizendo estamos muito arrependidos, destratou completamente a Dinamarca, chamou-lhe tudo. Aliás, já antes o seu Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, tinha dito que a Dinamarca é absolutamente irrelevante. A Dinamarca hoje ele pode dizer que adora o povo da Dinamarca, mas destratou completamente a Dinamarca. Professor? De facto, entradas de leão, saídas de sendeiro. É verdade. E tal, nem que seja a parte militar, vamos entrar lá por dentro e tal. E, na verdade, depois da conversa, se calhar temos sido muito injustos com o Mark Rutte, porque ele, não sei, por cobardia, por ser um bocado frouxo, é capaz de ter oferecido uma saída a este problema ao Donald Trump. Isto é, a instalação de equipamento militar na Groenlândia, sem ser ocupação, mas o Donald Trump não fica satisfeito com isso. Ele quer mais do que isso. Quer território. Quer território. Ele quer território. Basicamente é isso. Para depois passar à história como o homem que aumentou os Estados Unidos e tal. Ontem ele publicou, aliás, andou a circular nas redes sociais uma imagem que ele próprio publicou nas redes sociais com a bandeira
de facto, penso que é isso mesmo. Hein? Aliás, foi a primeira ministra da Dinamarca que disse cuidado. Hein? Ele não vai desistir da questão do território. Ora, provavelmente o Mark Rutte foi quem lhe ofereceu que há hipótese dentro da NATO, uma hipótese de satisfazer os seus desejos de segurança, de tal cúpula dourada e na verdade, essa seria uma boa notícia para toda a gente, mas eu desconfio que ele quer mais. É um homem, é um bocado mentiroso, é mentiroso. Desse várias mentiras. Lá a primeira começou logo com a Suíça, que era a questão do PIB e coisas assim. Depois, várias mentiras no seu discurso de ontem. Quando ele diz que não vão usar a força na Groenlândia, devemos continuar preocupados? Eu sim, sempre. Porque o Donald Trump tem um discurso muito errático. É um homem que não se sabe bem, ele aponta para este lado e depois vai para este. E há quem diga que uma antiga secretária de Estado americana disse que aquilo já eram sintomas de demência. Eu acho que demência não acredito, mas é velhice, depois fala imenso e promete isto e aquilo e aquilo outro. Eu, sinceramente, acho que não devemos confiar no Donald Trump. De qualquer maneira, há uma questão fundamental. Foi a resposta firme da Europa relativamente às suas pretensões. E isso conta muito, não é? Porque ele é como o Putin, só entende a linguagem da força. E viu aqui uma força unida da Europa alta. Então, tem que recuar. Bem. E Coronel Eduardo Caetano de Sousa, agora sim, que pontos marcam o discurso de Donald Trump e que outro discurso é que o surpreendeu? Não, eu queria começar por o discurso do primeiro-ministro do Canadá. Não sei até se já falou nisso aqui. Mark Carney. Ele é economista, até passou sempre pelas finanças, não é um geopolítico, é um liberal. Ele teve essas coisas todas que não são normais no geopolítico. Pois o discurso que ele fez ontem foi absolutamente relevante. Nem tenho palavras para dizer o discurso dele. Só para dizer duas ou três coisas e olhar, e dizendo aos nossos telespectadores, ele diz uma coisa muito simples. O mundo passa por uma ruptura da ordem mundial. Já não é por uma transição. Nós não estamos a falar de uma transição, diz ele. Isto é uma ruptura. A ordem baseada em regras desapareceu. E depois fala das potências médias. Diz ele, é necessário uma rede de alianças, potências médias, onde o Canadá se insere. E ele começa por dizer, as grandes potências estão a fazer da integração económica uma arma de arremesso, das tarifas um instrumento de pressão. Depois diz das infraestruturas financeiras uma coação e das cadeias de abastecimento uma vulnerabilidade. Depois diz uma coisa extraordinária, as potências médias, repare Bruna, diz, devem estar à mesa, porque se não estão à mesa fazem parte do menu. São comidas. E o Canadá é uma dessas potências médias. E depois ele termina, o discurso é longo, mas é excelente, em termos de geopolítica, diz, a velha ordem não vai voltar, mas não devemos lamentar isso. E diz ele, nostalgia não é estratégia. E, portanto, é olhar para a frente. O Mark Carney é ali um osso duro de roer para Trump. O Canadá também o Canadá é uma média potência, é verdade, mas está sentado numa enorme riqueza que a maior parte dos outros países não tem essa possibilidade e também em termos geoestratégicos tem menos vulnerabilidades. Também está separado por aquele grande oceano, como diz Trump, uma coisa muito longa que ninguém os vão lá, não há vulnerabilidades. Mas este é o grande discurso. Hoje Trump fez o seu discurso é diferente. Ele veio fundamentalmente fazer o quê? Atacar os aliados. O discurso dele foi de cima a baixo, do princípio ao fim. Ele depois centrou-se na Groenlândia. Claro que disse aquilo importante. Nós não vamos atacar em termos militares. E toda a gente ficou satisfeita. Provavelmente isto é uma forma de negociar, mas ele atacou sempre a Europa, os seus aliados, quer na parte económica, em todas as partes. Portanto, ele fez isto. Se Putin estivesse na sala, na plateia, provavelmente teria batido palmas o discurso.
porque aquilo agradou à Rússia. Claro que agrada. Porque é uma divisão dos aliados do Ocidente completamente. Era um discurso que Putin, na plateia, teria batido palmas. E, portanto, depois há um retrocesso, eu percebo que há manobras de dissuasão, concordo com o professor, talvez o secretário-geral da NATO está amarrado, não tem meios, tem que dizer aquilo, não tem mais, não pode fazer mais que aquilo. Às vezes faz uma figura um pouco, enfim, um excesso de mas quem sabe sobressaboriência. pode ter oferecido ao Trump uma solução para o problema, não sei. Talvez. Talvez. Até, vamos ver, porque que tipo... Agora, eu continuo a pensar, e o professor também o disse, ele é como Putin, as questões territoriais são muito importantes. Trump quer ficar na história por aumentar o território e a extensão dos Estados Unidos de outra maneira, não ficará nesse ponto na história. E, portanto, é um discurso de poder, de força, de determinação também. Amanhã há um Conselho Europeu, os europeus provavelmente poderão ficar mais ou menos satisfeitos, enfim, porque não vão ser atacados militarmente, também não se pensava. Enfim, há um acordo, os dinamarqueses ficarão contentes, os da Groenlândia, enfim, também não são chamados para isto, nunca foram chamados, não vão ser chamados, vão fazer o que as grandes potências mandam. E o que fica aqui é o discurso de Mark Carney, porque esse sim é um discurso geopolítico de grande intensidade, a olhar para as médias potências.